Antes de 1905, o Império Russo já passava por uma crise política desde a libertação dos escravos. O país vivia uma espécie de transição do feudalismo para o capitalismo. O desempenho desastroso das forças armadas russas e na Guerra Russo-Japonesa, que foi de 1904 e 1905, intensificou as contradições e precipitou os acontecimentos, sendo a derrota considerada como a causa imediata da Revolução de 1905. Os vários grupos sociais descontentes com a situação da Rússia se mobilizaram para protestar. Cada grupo tinha seus próprios objetivos e mesmo dentro de uma mesma classe social, não havia direção geral. Os principais grupos descontentes eram os camponeses, por motivos econômicos, os trabalhadores urbanos, também por motivos econômicos, e contra a desigualdade, os intelectuais e liberais, que reivindicaram os direitos civis, as forças armadas, economia e as nacionalidades minoritárias, que reivindicaram a liberdade cultural e política. No dia 22 de janeiro de 1905, alguns trabalhadores que estavam em greve e também as suas famílias, eles se reuniram em vários pontos de São Petersburgo, na Rússia, para se rebelar contra o czar Nicolau II. O que eles não sabiam era que o czar estava fora de seu palácio, então eles não puderam falar com ele diretamente. Porém, as tropas do czar que estavam estacionadas nas redondezas do palácio, nesses locais em que os manifestantes chegaram, eles atiraram em direção à multidão de mais de 3.000 pessoas para dispersá-los, o que resultou em mais de 100 mortes e muitos feridos. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Já antes dessa revolução, o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, já teve de se dividir em dois grupos básicos, chamados de mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram liderados por Martov, e eles defendiam que as revoluções russas deveriam ser alcançadas com o tempo, com uma participação normal. Ele era um grupo mais conservador. Já os bolcheviques, eles eram liderados por Vladimir Lenin, e ele pregava que as revoluções russas deveriam acontecer com lutas, ou seja, a revolução deveria acontecer o mais cedo possível. Como esse grupo do Lenin, os bolcheviques, conseguiu mais adeptos, foi chamado com esse nome, que em russo significa maioria. Já mencheviques, como teve um número menor de adeptos, foi chamado desse nome porque significa minoria. Trotsky inicialmente não se filiou a nenhuma das facções, porém depois de 1917 ele se juntou aos bolcheviques de Lenin. Socialismo e comunismo são dois sistemas governamentais muito parecidos. Em ambos, as classes sociais são todas iguais, ou seja, não há aquela desigualdade contada no capitalismo. E todas as propriedades são do governo, ou seja, ninguém é dono de nada. A diferença entre as duas é que no socialismo existe um líder que vai comandar em todas as pessoas ali, que seria um representante do governo. Já no comunismo, seria em relação à comunidade, então cada um já tem ideia do que deveria fazer ou não para transformar o mundo num lugar melhor. Então não há a verdadeira necessidade de um líder. A revolta do encouraçado Potemkin. O encouraçado Potemkin era um navio de guerra usado pela Rússia entre os anos de 1898 e 1922, aproximadamente. No ano de 1905, o mesmo ano da revolta citada anteriormente, foi quando houve a revolta do encouraçado, em que os marinheiros se rebelaram contra as autoridades do navio por causa principalmente da carne podre que estava sendo servida a eles. Mesmo que os demais navios não tenham se juntado a essa rebelião, isso pode ser considerado como um precursor para a grande revolta de 1715, que será citada em breve. Essa revolta foi tão famosa que houve a criação de um filme de mesmo nome, no russo Bronenostets Potemkin, feito em 1925, 20 anos depois, com base nessa revolta.
A Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos que derrubou a autocracia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. A Revolução compreendeu duas fases distintas, as das quais estarei falando em 23 de fevereiro. Uma série de reuniões e passeatas aconteceram em Petrogrado, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Nos dias que se seguiram, a agitação continuou a aumentar, recebendo a adesão das tropas encarregadas de manter a ordem pública, que se recusava a atacar os manifestantes. A 27 de fevereiro, no calendário juliano, um mar de soldados e trabalhadores com trapos vermelhos em suas roupas invadiu o palácio de Tairud, onde a Duma se reunia. Durante a tarde, formaram-se 2 comitês provisórios em salões diferentes do palácio. Um, formado por deputados moderadores de Duma, se tornaria governo provisório. O outro era o Soviete do Petrogrado, formado por trabalhadores, soldados e militantes socialistas de várias correntes. Temendo uma repetição do Domingo Sangrento, o Grão-Duque Mikhail ordenou que as tropas leais baseadas no Palácio de Inverno não se opusessem à insurreição e se retiraram. Em 2 de março, cercados por amotinados, Nicolau II assinou sua abdicação. Após a derrubada do Czar, instalou-se o governo provisório, comandado pelo príncipe George Lovell, um latifundiário, e tendo Alexander Kerensky como ministro da guerra. Era um governo de caráter liberal burguês, comprometido com a manutenção da propriedade privada e interessado em manter participação russa na Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, o soviete do Petrogrado reivindicava para si a legitimidade para governar. Além do insucesso nos projetos de recuperação da economia interna, o governo provisório de fevereiro optou pela manutenção das tropas russas na Primeira Guerra Mundial. Tais fatos contribuíram para que a tendência à postura política tomada por Lenin ganhasse força. De acordo com esse revolucionário, a Rússia só poderia engendrar eficazmente as transformações necessárias no momento em que os sovietes controlassem diretamente o governo. A ascensão desse novo governo abriu caminho para a ocorrência de movimentos da independência no domínio das antigas Rússias czaristas. De imediato, o governo bolchevique lançou decretos que tratavam das questões referentes à paz, a distribuição de terras, os limites dos órgãos de comunicação e os direitos da população civil e militar. No plano externo, o novo governo russo teve que aceitar as deploráveis condições de tratamento de Brest-Litovsk para sair da Primeira Guerra Mundial. Os países aliados acabaram dominando 1/4 da população e das terras férteis da Rússia. Além disso, uma guerra civil se iniciaria contra os bolcheviques. Tropas estrangeiras e setores burgueses e conservadores da Rússia apoiavam a oposição militar à ditadura de trabalhadores. Com isso, iniciava-se a nova Guerra Civil Russa. O Exército Vermelho, liderado por Trotsky e Lenin, lutava contra o Exército Branco, que seria formado pelos antissocialistas. No início de 1921, após muitas e muitas mortes, a guerra foi encerrada com a vitória do Exército Vermelho. O Partido Bolchevique, que desde 1918 havia alterado sua denominação para Partido Comunista, consolidava sua posição no governo. A Rússia transformava-se em União Soviética, um país socialista.